Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Nós vamos continuar o Apocalipse, capítulo 17, a partir do versículo 6. Hoje nós vamos continuar Apocalipse 17, a partir do versículo 6 em diante. Domingo passado, nós falamos das duas cidades. A cidade chamada Babilônia, nós falamos a respeito dela, que vem desde lá da condição humana em criar cidades, fazer templos, edificando essas cidades e fazendo comércio nessa cidade. Isso é o que nós chamamos as cidades que os homens têm construído. E a Babilônia aqui está numa representação de duas situações. Uma Babilônia chamada espiritual, em que ele começou a falar no capítulo 17:1, dizendo: aquele anjo que tem os 7 últimos flagelos, explica para João, dizendo em 17:1 o seguinte: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Por que ele está falando meretriz? Porque ele está falando de uma condição babilônica que os homens constroem, que fundamentam seres, pessoas religiosas, que acreditam em Deus, são religiosas, mas que não é a noiva do Cordeiro como proposto. É apenas chamada uma meretriz, aquilo que também até nesse sentido religioso faz comércio, como nós falamos. São pessoas que buscam seus direitos legais, fazem comércio e precificam tudo que eles procuram proporcionar às demais pessoas. Fazem comércio no sentido de precificar, vender e comercializar as necessidades e interesses das demais pessoas. Então isso é o que caracteriza o grande contexto da Babilônia espiritual, que ele chama de meretriz aqui. Mas ele também fala de uma Babilônia comercial, uma cidade que faz de tudo o contexto do comércio, que ele vai descrever também nessa sequência. E hoje eu falei que eu queria dar continuidade no capítulo 17 para mostrar que, diferente dessa, nós temos, que falamos domingo passado, a Nova Jerusalém. Já são formadas por pessoas distintas, embora vivendo na mesma condição que nós vivemos, só que tem uma visão que transcende a essas condições, porque esperam uma cidade que Deus já está construindo e completando, que é a chamada Nova Jerusalém. Então, esses que participam, mesmo vendo aqui dessa Nova Jerusalém, eles expressam o reino de Deus com as suas vidas. São santos, isto é, são separados do mundo, mas estão aqui, mas são separados. E testificam aqui a respeito das coisas de Deus. Por isso que a Nova Jerusalém mostra a expressão das pessoas que fazem agora não uma cultura humana, mas a cultura do reino, expressando com a sua vida, praticam a justiça em amor e principalmente eles partilham valores e não fazem negócio, comércio, mas partilham os valores das suas riquezas e das suas pobrezas, para que todos sejam abençoados. Isso é o que nós falamos a vez passada, e agora no capítulo 17:6 diz o seguinte: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. É claro que ele está falando aqui que ele foi levado em espírito a um deserto e viu uma mulher lá, e essa mulher estava sentada ou montada numa besta escarlate que tem 7 cabeças. E ele fala que ela está sentada ali, enquanto a meretriz, ela está sentada sobre muitas águas. E ele fala aqui no versículo 17:15, que essas muitas águas em que a meretriz, a Babilônia espiritual, está sentada, ele fala que são povos, nações, língua, povos, multidões de pessoas. Mas a meretriz, a cidade em si, como um todo, está sentado dentro de um contexto chamado bestial, que é a besta. E agora já vimos no capítulo 12, 13, a besta do mar, da terra, em que o dragão, depois que perseguiu Israel, a terra foi preparada para que ele fosse esparramado e o dragão parou de perseguir, e ele passa a constituir as bestas para atuarem e confrontarem tudo aquilo que é de Deus.
Agora ele vai falar uma coisa que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que o João ficou admirado vendo e com grande espanto esse contexto dessa mulher, esse grande mistério, Babilônia. Ele fala grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. E agora ele vai explicar isso porque João ficou admirado e o anjo falou, por que você está admirado? Eu vou te explicar isso. E ele diz o seguinte no versículo 7. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que a leva. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Eu falei que hoje eu falaria sobre a besta do abismo. Essa besta do abismo, ela vai estar nesse capítulo 17, como eu já disse, e também lá no capítulo 11. Vamos entender esses acontecimentos do 17 com o 11. Então nós sabemos que a razão desse anjo falar da meretriz sentada sobre muitas águas, mostrando que o sistema religioso, babilônico, ele esparramou, está sobre todos os povos, e os povos não querem ter uma transformação para aceitar esse Deus no sentido espiritual. Por isso se torna uma Babilônia espiritual religiosa, confusão de línguas. Mas Deus, eu falei que deu o Espírito Santo para fazer com que todos falassem agora uma única língua, na unção do Espírito Santo para falar as grandezas e a glória de Deus. Mas aqui ele fala também que esse sistema que os homens construíram, essas cidades templárias, que tem o sentido de alcançar o céu, se tornar poderosos, ficarem todos juntos, e que não é igual a Nova Jerusalém, que não tem um santuário, mas que a Nova Jerusalém, as pessoas são o próprio santuário onde Deus habita. Mas aqui ele fala que não. Ele mostra aqui que o anjo transporta João em espírito a esse deserto e ele vê uma mulher montada nessa besta escarlate. E já vimos que a besta tem 7 cabeças. E aqui ele fala que são montes e que também tem um sentido que nós já falamos, que são os sistemas econômico, político, social, religioso, cultural, bélico e de saúde, que esses impérios legaram no transcorrer da história e que permeiam toda a civilização e todas as cidades dos homens, que os homens constroem. É uma cidade, como a gente vê, Apocalipse 17:7, que faz comércio. O anjo revela o mistério da mulher, das 7 cabeças e também dos 10 chifres. Quando ele fala a respeito disso, ele estava falando que aquela besta que era, não é mais. Ela vai aparecer na sequência da história da humanidade a partir do Império Romano, que foi o primeiro contexto bestial que apareceu para confrontar Deus. O dragão veio, passou a autoridade para a besta, que é montada por estruturas e poderes humanos, construindo essas cidades, como nós já falamos, esses templos e esses comércios. E agora a gente percebe que ele está dando condição de nós vivenciarmos essa nova cidade, a Nova Jerusalém, trazendo as boas novas. Mas as pessoas não querem. Então ele vai explicar aqui o que são essas 7 cabeças, que nós já entendemos. O sistema que está construído e fundamentado cada cidade dos homens. Os 10 chifres, nós já vimos, são poderes humanos que estão controlando isso. E agora, aquela besta da terra e do mar já não é mais. Mas ele falou que agora vai surgir uma besta que vem do abismo. E ele faz a seguinte consideração. Antes de falarmos essa consideração a seguir aqui em Apocalipse 17, que ele fala no versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está sentada, são também 7 reis ou reinos, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é o 8º rei, e procede dos 7 reis ou reinos ou impérios, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis ou reinos, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então a tríade bestial do mar, da terra,
precisa agora consumar com a besta que vem do abismo. É quando realmente Satanás volta a tentar assumir o controle de todas as coisas, e ele vai se revelar primeiramente no contexto da própria condição da história humana, nessas cidades que os homens construíram, Babilônia, para confrontar as coisas de Deus. Vamos ver aqui o que ele fala a respeito dessa sabedoria. Então, os impérios, os reinos dos homens que tiveram proeminência mundial, nós vamos ver que foram, primeiro, Babel, com Nimrod, que começou lá, o primeiro lugar chamado também Babilônia, no sentido. Depois veio o Império Egito, depois a Síria, o Médio e a Pérsia, o grego, e depois veio o Império Romano. E foi dito lá em Daniel que o quinto reino, depois que viria o babilônio, medo-persa, grego, romano, esse último reino não teria mais um governo humano mundial, mas seria de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, de um povo do Altíssimo. Mas os homens querem continuar tendo poder, querendo governar, reinar, possuir e criar e expandir os seus impérios, com suas cidades e seus domínios. Então, todos esses impérios que vieram até agora mostram que deixaram um legado na história humana. Todos eles um legado que acabou fazendo que os homens continuassem construindo assim a estrutura das suas cidades e não querendo a cidade que Deus está fazendo. Os 5 reinos que já caíram, nós podemos afirmar que são Egito, a Síria, a Babilônia, a Média Pérsia e o grego. Esses 5 caíram. João falou, esses 5 caíram. Quando ele falou isso, ele estava escrevendo o livro de Apocalipse quando estava presente o Império Romano. Predominava Roma como a capital desse império. Então, Império Romano, no tempo de João, ele fala a respeito disso, e o Império Romano é interessante que em 330 nós vemos que o imperador, ele acaba dividindo esse reino romano, fazendo com que agora ele tenha como capital o Império Bizantino, que é a cidade de Constantinopla. E nós vemos que esse período é também chamado do Império Romano Oriental. Então, nós sabemos que primeiro teve o Império Romano Ocidental, com o contexto de Roma como capital, e agora ele fala que nessa divisão ele leva para Constantinopla o sentido da história, e agora vem o que nós chamamos o Império Bizantino, e vai para a região do Oriente, que nada mais é do que o Império Romano, também chamado Oriental, que é o Império Bizantino. Esse império durou 1453 anos, que é o ano chamado depois de Cristo, o ano Domini. Então, 1453, esse império romano dividido, bizantino, ficou até que a cidade de Constantinopla foi tomada pelos otomanos, que vem o Império Otomano, que é o Império Turco. E depois mostra que vai se formando essa estrutura e essas coligações durante um período grande nessa área da Europa. E é claro que nesse meio tempo tiveram outros impérios, além do bizantino e otomano, que foram os mais significativos. Durante o século VII, nós vemos o Império Árabe Islâmico. Também vemos o século XIII, o Império Mongol. Também vemos o Império Britânico no século XVI. E esse Império Britânico abrangeu a América do Norte, África, Ásia e Oceania. Também vemos, no século XVIII e XIX, o Império Russo e a cidade que tinha como capital São Petersburgo. E depois Moscou, que é o que nós vemos hoje atualmente, que era a Federação Russa, que hoje está dividida em pequenos países e há uma certa instabilidade lá, como nós vemos atualmente, inclusive tomando a Crimeia, a Ucrânia e tudo mais, tentando restabelecer esse contexto do território. Porque Moscou, ele dominou e abrangeu a Europa Oriental. É parte desse contexto que se estendeu para essa região, inclusive até a Ásia, de 1721 a 1917, quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial.
E a gente tem que fazer a seguinte pergunta: por que ocorreu a Primeira Guerra Mundial ali no contexto da Europa? Porque na realidade chegou um momento que essas pequenas nações presentes ali na Europa estavam vivendo um poder grande de potências aí na Europa que estavam se rivalizando. E o que mais tinha lá? Tinha um nacionalismo muito avivado em cada situação. E havia sempre guerra, rumores de guerra, e aquilo que a gente já viu, a descrição que fala reino contra reino, e havia uma discussão, briga, e eles começaram a fazer alianças militares para poder enfrentar esse problema que estava nessa briga ali dentro da Europa. Foi nesse período que a gente vê que o assassinato do arquiduque lá da Áustria e da Hungria, depois desse assassinato, a gente percebe que deflagra a guerra. Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E a gente percebe que isso ocorreu de que maneira? As alianças pré-existentes, naquela época, entre França, Rússia e o Reino Unido, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, entram em conflito com a parte mais central da Europa, que é a Alemanha, a Áustria e a Hungria e o Império Otomano, que eu falei para vocês que veio na sequência depois do Império Bizantino, que foi mais significativo. Essa luta toda desencadeou essa Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, em 18 de junho de 1919, finalizou o contexto dessa guerra. Mas acontece que esse Tratado de Versalhes fizeram uma pesada pena sobre a Alemanha na época, com perda de território, com a restrição militar e também uma indenização financeira muito grande, que acabou sendo a causa de quando veio um austríaco, no caso Hitler, ele governando a Alemanha, culpou os judeus dizendo que eles eram a causa do problema econômico da Alemanha. E ele persegue, e a gente conhece bem a história, que eu não vou entrar em pormenores. Isso marcou um tempo na história e que depois desse período, que foi de 1939 a 1945, que foi a Segunda Guerra Mundial, Israel voltou de novo uma nação, a nação do povo de Deus. Enquanto os gentios são o povo e o sacerdote que, junto com essa nação Israel, vão dar o testemunho que fala dessa besta que também descreve o Apocalipse 11, que eu falei que são as duas testemunhas, que são os dois candeeiros, os dois candelabros, as duas oliveiras de Deus na terra, que testemunham a respeito de Deus na terra. Então, a partir de 1948, Israel voltou e se restabeleceu como nação, e a gente percebe que todos os povos, principalmente os cristãos, vão para Jerusalém e eles gostam de frequentar a festa dos tabernáculos. E essa festa dos tabernáculos, para o final do ano, período de setembro, outubro, é o encontro de todos aqueles que acreditam nesse Deus único. E eles vão lá para ter esse encontro em Israel, que é muito comum isso, e você vê constantemente pessoas fazendo viagens para Israel, e tudo isso está mostrando para todas as demais nações que verdadeiramente há um governo. E esse governo é o governo teocrático, o governo de Deus. E que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, ele virá para concluir tudo isso que os homens ainda não compreenderam. Mas Israel já está lá e a igreja, junto com Israel, está fazendo um testemunho, inclusive com a sua presença, e também levando essas boas novas que Jesus Cristo é o Senhor, que é o Rei dos Reis, e a igreja diz, e ele voltará. E é isso que nós vemos, tudo que o Apocalipse está falando. No Apocalipse 11, vocês vão perceber que eles vão testemunhar por 1260 dias, por um período, não vamos entrar em pormenores aqui por causa do tempo, e ele fala que eles vão testemunhar, e quando eles concluírem o testemunho que deve dar, a besta que vem do abismo vai pelejar contra elas e vai matar essas duas testemunhas, deixando seus cadáveres estirados na grande praça da grande cidade chamada Jerusalém, que espiritualmente tem o nome de Sodoma e Egito. Sodoma porque, na realidade, rejeitou as coisas de Deus,
e também Egito, porque é um contexto de escravidão. E agora ele está mostrando uma realidade para nós, que essas duas testemunhas, elas vão se levantar da ressurreição, daquilo que Paulo já estava falando, que aconteceria no fim dos tempos. Apocalipse 17, 7 e 8 revela que a besta que viste era e não é, mas que virá. Essa besta do abismo falou que tem um sentido de sabedoria e que agora ele revelou e mostrou que essa sequência desses impérios vai consumar com essa pressão da última tríade bestial para se completar a trindade bestial com a que vem do abismo. Então Satanás vai aparecer, mas ainda dominando os homens, dando o poder para essa besta. E 10 chifres são 10 poderes ou reinos, ou reinados, ou impérios, que vão trabalhar juntamente com esse sistema bestial no fim dos tempos para ir contra Israel e também o contexto da igreja. E a gente vai perceber que nesse período vai aparecer o início dos flagelos. Então essa revelação do mistério de Deus corrobora aquilo que Paulo já havia profetizado em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Consolai uns aos outros, porque haverá o contexto da ressurreição dos mortos, dos que dormem em Cristo. Mas nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e encontrar o Senhor nos ares. E ele fala um mistério, 1 Coríntios 15, 51 e 52, diante da penúltima e quase na última trombeta, ele falou, haverá esses acontecimentos. Que acontecimento? Desse contexto do arrebatamento que fala Apocalipse 11, que essas testemunhas se levantam, e consequentemente ele continua falando que o segundo ai passou, capítulo 11, e aí vem o terceiro ai. Esse terceiro ai mostra que Cristo vai aparecer no contexto da história e ele vai assumir agora as rédeas para poder governar sobre todas as nações. É o que vai falar no Apocalipse 19, que nós já vimos em um estudo específico. Então, Apocalipse 19, de 1 a 10, vocês vão perceber que fala do dia do Senhor. Esse dia do Senhor nós já explicamos, que não é só a ressurreição dos mortos, que não é só o arrebatamento da igreja, no sentido também Israel que vai ser levada. Não, ele está falando algo mais ainda. Haverá que ele, lá em 2 Tessalonicenses, Paulo falou que antes de nós reunirmos com ele, antes de nós estarmos juntamente com o Senhor, ele falou que viria a apostasia e a revelação do homem da iniquidade. E esse homem da iniquidade é essa besta final que forma a tríade do mar, da terra, que vai tentar fazer um governo mundial, mas que não vai conseguir, porque ele vai pisar tudo isso. E o primeiro elemento que nós percebemos é que Jesus, em Apocalipse 19, fala a respeito desse contexto. Então, o dia do Senhor nós já falamos, eu não vou entrar em pormenor, já demos um estudo só sobre isso, mas também vai ocorrer a grande ceia de Deus, que é esse julgamento final, e que nesse período nós vamos ver o derramar dos 7 flagelos. Então, o Apocalipse 11, ele mostra algo que é muito interessante. Eu vou pedir para você voltar para o 11, que fala da besta do abismo, que vai perseguir exatamente as 2 oliveiras e também os 2 candelabros, a luz e o Espírito de Deus aqui na terra, que estava testemunhando para todas as nações. Aqui, Apocalipse 11, ele fala aqui, o versículo correspondente aqui, que a besta que vem do abismo vai pelejar contra elas, vai vencer, e as nações vão se alegrar com tudo isso aí, mandarão presentes, porque esses 2 testificam o testemunho e perturba o contexto daqueles que querem viver Babilônia apenas, querem viver sem Deus. E ele fala aqui, e as 2 testemunhas, versículo 12, e as 2 testemunhas ouviram uma grande voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui, e subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Esse acontecimento será um acontecimento visível da presença de Jesus, como também desse contexto que haverá como se fosse um raio abrindo de uma porta a outra no céu, do oriente ao ocidente, mostrando condição desse arrebatamento. Diz que a cidade vai se dividir. Nessa época é que ele vai fazer com que haja
o contexto da Babilônia comercial ser também destruída e todas as cidades comerciais que os homens construíram também, porque ele falou, tudo aquilo que ele não construiu, que Deus não construiu, será consumado. É o que nós já tínhamos visto também em estudos anteriores, que o próprio Pedro falou na sua carta, que tudo passará. Então ele termina dizendo aqui que ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Israel agora aqui vai perceber que fala assim, passou o 2º ai que sem demora vem o 3º ai. Aí o 7º anjo toca a trombeta. E houve no céu grande voz dizendo, Apocalipse 11:15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos, diante de Deus, prostraram com seu rosto de adorar a Deus, dizendo, graça te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras. Veja que não fala que há de vir, porque agora ele veio. Então, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Toda a vontade de Deus agora vai se consumar e ele vai ter que também consumar aquilo que os homens fizeram, que já está profeticamente falado. E aí ele fala, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, tá vendo? Para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, assim aos pequenos como aos grandes, para destruir os que destroem a terra. E aí diz, abriu-se então o santuário de Deus. Lembra que nós falamos no capítulo 15 que aquelas pessoas que estavam no mar de vidro, que no capítulo 4 diz que estava vazio, porque estava falando a respeito da revelação do cântico da criação, mas que depois, com a vinda de Jesus, aquilo lá foi enchendo das pessoas que não adoraram o sistema, a besta, nem da terra, nem do mar, e muito menos a besta do abismo que virá no fim dos tempos. Ele fala que eles estavam nesse mar de vidro diante do santuário, mas ninguém podia entrar. Ninguém podia entrar, até que se cumprisse os 7 flagelos, que é o capítulo 16 que nós vamos ver agora. Então esse é um período em que vai acontecer a abertura, tá vendo? A abertura. Depois que ocorreu os 7 flagelos que eu vou ler agora, vai abrir o santuário que se acha no céu, e foi visto a Arca da Aliança. Então Cristo vai se tornar visível para todos aqui na terra. Apocalipse 19, no céu uma festa. O tribunal de Cristo, lá as pessoas sentando, vivendo a alegria de uma ceia com o Cordeiro. E a festa do Apocalipse 19 que fala que é chamada a ceia das bodas do Cordeiro, que nós estamos sendo convidados. Mas também aqui na terra haverá a ceia de Deus, Apocalipse 19, de 11 para frente, em que Jesus vai pisar todo o contexto de potestades, poderes, de tudo aquilo de principado, e agora ele vai reinar. Ele fala no Apocalipse 19. E ele fala agora que agora foi visto a Arca da Aliança. E houve terremoto, voz, é um contexto teofânico. É a presença de Deus acontecendo. Se você for para o capítulo 19, você vai perceber que ele fala que agora, do versículo 11, fala, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E quem está montado nesse cavalo branco? Já vimos isso, eu não vou voltar, que foi um estudo todos que eu dei, que é o dia do Senhor. A vinda dele e tudo mais que acontece nesse dia. Ele fala claramente, e tem um nome escrito, que senão ele sabe, e na roupa dele está manchada de sangue, e seguiam outros cavalos montados lá no céu, e falou no versículo, capítulo 19, versículo 15, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Então, antes disso tudo, a igreja já foi arrebatada, como nós já falamos, está no céu, que foi a aleluia. E a Babilônia julgada, a Babilônia agora comercial. Então nós temos uma Babilônia espiritual e uma Babilônia comercial. Então a cidade, ela se monta, se estrutura em cima dessas duas coisas. Uma é a religiosa sobre tudo e cada um com seu Deus, com a sua cultura, com a sua economia, com o seu contexto bélico, seus interesses, poderes, aquilo que nós já vimos, Babilônia. Mas existem aqueles que não querem esse contexto. E já falamos, são aqueles que esperam a Nova Jerusalém.
Então tem um contexto de fé colocado diferente. E aqui a gente vai perceber que vai para o capítulo 16 agora. Por que o 16? Porque ele falou no capítulo 15 que todos aqueles que são os vencedores da besta, que estão indo para esse lugar chamado o mar de vidro, mas que não pode entrar. Mas depois que acabar os 7 flagelos que os anjos vão derramar, então se abre todo o sentido da história, o Cristo vem, e esse mesmo Cristo que eu disse, vou ler agora o versículo correspondente 19, que eu já falei, para vocês entenderem que no capítulo 19, versículo 15, fala: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele fala isso em Tessalonicenses, que o sopro da sua boca vai destruir o que? A besta, o falso profeta. E é o que ele fala, que são os primeiros a ser lançados no lago de fogo, está aqui no capítulo 19. E ele fala: e eu mesmo que regerá com cetro de ferro. Não é que vai ter um contexto de opressão, cetro de ferro, porque eles não vão querer aceitar o que ele está trazendo. E ele fala: e, pessoalmente, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Lembra da ceifa que nós falamos? E da vindima? É ele que vai pisar esse sistema que é chamado Babilônia espiritual. Ele que vai pisar. Em lugar de sair o quê? Vida, uva pisada, sai que vinho, sai vida, sai alegria. Não, vai sair sangue, vai sair problemas sérios. Por isso que ele fala: tem no seu manto o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, que é o anjo do juiz de Deus, que vai fazer a ceia. Enquanto está acontecendo a ceia das bodas do Cordeiro lá no céu, Apocalipse 19, de 1 até o 10, você vai perceber nitidamente que também vai estar acontecendo aqui na terra a ceia de Deus, onde as aves vão estar comendo a carne. Todo o contexto aqui se referindo a um contexto desse pisar a Babilônia espiritual e também a Babilônia comercial. Assim, nós vamos fechando essa visão do Apocalipse, tendo a certeza e a convicção que no fim dos tempos vai aparecer, e ele diz que esses viriam essa besta que vem do abismo. Mas que também depois Satanás, no capítulo 20, ele vai confrontar diretamente, porque ele estava não presente, eram as bestas atuando, mas quando a besta vai ser lançada lá no lago de fogo, juntamente com o falso profeta, essa besta, a tríade já, referindo a essa tríade do mar, da terra, consumando todo esse contexto na história, fala que Satanás, veja, ele vai tentar enganar mesmo assim as nações, mas Jesus vem e também lança ele lá no lago de fogo. E aí fala que se assenta o grande trono branco. Então agora está fechando o sentido da revelação que nós temos no Apocalipse. Deus vai julgar agora os mortos. Todos aqueles que não aceitaram, aqueles que rejeitaram, aqueles que passaram esse contexto do capítulo 16, dos flagelos. E a gente percebe que nesses flagelos, eu não vou ler tudo, mas vocês podem ler lá, que vai ser sempre para que haja uma transformação das pessoas, uma mudança, uma forma de pensar diferente, para que eles voltem a se arrepender. E eles não querem, então ele vai tratar o contexto onde está o trono da besta, que é do abismo. Ele vai começar a tratar tudo isso de uma maneira mais pesada, mas vai aparecer algo interessante que fala o seguinte. No capítulo 16, eu gostaria que vocês fossem, que eu quero fazer uma leitura de um trecho que é muito importante para entender o que está acontecendo, inclusive para esse tempo do fim. Eles falam assim: o sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A gente bem conhece o rio Eufrates, onde se encontra, região lá da Babilônia. E que secou, para que preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O lado do nascimento do sol, da onde que é? Se fala, leste, do Oriente. E a gente sabe para onde está estendendo toda essa civilização. Estendendo, que a gente está vendo para esse lado oriental, que é o lado mais resistente para aceitar as coisas de Deus. Aí ele fala: então vi sair da boca do dragão, tá vendo agora? O dragão vai estar presente, da besta, que é essa do abismo, que também vai estar ali, e da boca do falso profeta, que são esses homens que estão governando, montado nesse sistema econômico, político, social, religioso, cultural, bélico, de saúde, que eles construíram, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios.
operadores de sinais, e dirige os reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa é a ceia de Deus. Eles vão querer guerrear contra Deus. E aí ele fala: eis que venho sem demora. Eu venho como se fosse um ladrão, diz Jesus. Bem-aventurada, a terceira bem-aventurança eu quero deixar. Nessa época, ainda essa bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que vigiam e guardam suas vestes, para não andar nu, isto é, em pecado, e não se veja a sua vergonha, culpa diante de tudo isso, porque não estão aceitando. Que aí ele fala: então se ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse Armagedon é exatamente o que vai aparecer lá no capítulo 20, quando ele falou: quando porém se completarem os 1000 anos, que é um tempo indefinido, Satanás será solto da sua prisão, dá esse poder da besta que vem do abismo, mas depois ele mesmo, como a besta foi lançada, Cristo lançou, ele vai agora lutar. Vai aparecer contra, ele fala: e sairá para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Como a areia do mar, você imagina, região do leste. A população que não tem ali e o quanto está crescendo esse contexto populacional. E marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Qual é o acampamento dos santos? A gente sabe, igreja. E qual é a cidade querida? Jerusalém, a gente sabe. E diz que desceu o fogo do céu e os consumiu. Então esse contexto do Armagedon é esse contexto em que o mundo vai tentar agir contra, mas agora não tem mais o que fazer. Porque o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou, já está profetizado em Daniel, que seria também dele e dos filhos do Altíssimo. É o 5º reino. Então ele contou o sentido da história e que nós estamos vendo esse final, o 6º flagelo. E como termina o 7º flagelo? Vamos ver para a gente encerrar o 16 aqui. O 7º flagelo. Capítulo 16 do Apocalipse, versículo 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está concluído agora, não tem mais o que fazer, então vão instalar o trono branco. Mas para que isso aconteça, ele diz assim: e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, significam um contexto teofânico. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade, que chama na Babilônia a espiritual, e o contexto chamado também comercial, a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. Então todas as cidades das nações que os homens construíram vão despencar. O sistema econômico, político, social, vai despencar, está em cima desse contexto bestial. Vai despencar, porque não haverá mais. E eu já falei, haverá uma só grei, um só senhor, um só pastor, um só rebanho, onde Deus vai ser tudo em todos, mas tem que ter esse julgamento do trono branco, dos mortos, dos que não aceitaram. E aí, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, mesmo morto, nesse dia não será lançado no lago de fogo, mas aqueles que não têm, assim o serão. Fala lá em Apocalipse 20, 15. Também desabou do céu sobre os homens que ficaram grande saraivada com pedras que pesam cerca de 1 talento, 40 quilos, segundo alguns estudiosos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Consumou. Parece o trono branco, vem o julgamento final, e aí diz: novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra, e agora vai aparecer a essência da Nova Jerusalém, que as pessoas não viram, mas pela fé esperavam. E agora ela se tornará o centro de tudo, aonde todos os demais serão a expressão desse reino, porque Jesus estando aqui, ela descerá a encontrar e permanecer e fazer aquilo que Deus queria, ser um representante definitivo dele aqui na terra, com um povo exclusivo, sacerdotal, que é o povo de Israel,
como nação, e o povo e igreja como um reino de sacerdotes para governar eternamente com Jesus Cristo esse local. Por isso que ele fala aqui: vendo o céu, nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passarem, o mar já não existe. Não tem mais essa multidão de povos, esse contexto de briga e divisão de local. Será um lugar único, onde Deus será tudo em todos, e não haverá mais choro, dor, sofrimento. E esse ele fala, esse é o contexto. E aí ele explica a Nova Jerusalém. Quem é essa Nova Jerusalém? Que eternamente será especificada. Ele diz no versículo 9 do capítulo 21. Ela é o contexto de Israel, que são as portas, e da estrutura das muralhas, quadrangular a estrutura dela, de um tamanho, dá o tamanho dela, a dimensão dela, e ela fala que virá do céu, e a estrutura da muralha são os 12 apóstolos. Então é formada as 12 tribos de Israel, as portas de entrada, para todos que possam compreender essa Nova Jerusalém desde a fundação do mundo. E ele também fala agora também da estrutura dos apóstolos. Israel sem a igreja não seria nada. A igreja sem Israel também não seria nada. Por isso que eu comecei falando Romanos 9, 10 e 11, e ele fala no 11, e Israel será plenificado, e essa nação receberá esse lugar, não mais a Jerusalém, que espiritualmente chama Sodoma e Egito, mas agora Nova Jerusalém. E lá não haverá mais templo, ruas de ouro. Ele fala a descrição, e Jesus fala das árvores plantadas do lado desse ribeiro que sai do trono de Deus, do Cordeiro, produz seus frutos de mês em mês. As folhas são para a cura dos povos, e também o fruto é para ser comido. E esse fruto que é para ser comido produziria vida plena. E Jesus fala isso, testifica, e eu estou para vir. Isso vai acontecer. Assim será, porque assim Deus revelou. E aqui ele deixa bem claro, final do capítulo 22. Ele fala, eu Jesus, versículo 16, 22, 16. Eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Lembra como começamos o Apocalipse? Enviei o meu anjo, que falou para João. João foi, viu, escreveu, relatou, deixou escrito, e todo o contexto profético está revelado aqui. E ele fala que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus, e ele que é esse testemunho que está aqui. Ele fala, e Jesus enviou o seu anjo para testificar as coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito Santo, letra maiúscula, Espírito, e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, diga, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida e participa dessa Nova Jerusalém que Deus está construindo. Por isso que diz lá no capítulo 18, sai dela, da Babilônia, povo meu. Trabalha em prol da expressão do reino da Nova Jerusalém, porque haverá um dia, um encontro com esse Senhor, e haverá um acerto de contas. Ele falou que isso acontecerá, isso vai acontecer, porque o que Deus disse, assim acontecerá. E ele conclui dizendo que ele dá o testemunho final e que a igreja e o Espírito Santo convidam outros para participar dessa Nova Jerusalém e deixar essa construção que os homens fazem, templárias, interesseiras, comerciais, que ele chama de meretriz, e também que ele chama um comércio, que está no capítulo 18, que não existirá mais. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. É assim que eu vejo o Apocalipse, é assim que eu entendo, e é assim que eu procurei passar. Espero ter contribuído com os irmãos que podem crescer muito mais do que isso que eu tenho falado por causa do tempo. Amém, queridos?